do Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 32. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. É tão bom não saber, porque aí nós somos chamados a viver preparados hoje e todos os dias de nossa vida. Para estarmos preparados, não é necessário fazer coisas estranhas, como não é necessário viver preocupados. Antes, viver um dia depois do outro, amando a Deus e amando o próximo. Esse é o jeito para estar sempre prontos. Quando o Senhor se manifestar, quando Ele voltar, no dia em que for o melhor para todos nós, até porque eu vejo também que a nossa morte, nossa Páscoa pessoal sempre acontece, porque Deus nos ama, sempre acontece no melhor momento para nós. Você passa por acidente, por doença, por velhice, sei lá o que for, mas Deus vai colher esta flor de sua vida para levar até a eternidade, no dia, na ocasião melhor para você. Se acreditamos no amor de Deus, temos a certeza de que Ele é o Senhor da história, de cada um de nós. No Evangelho de hoje, nós percebemos que o próprio Senhor Jesus fala desses fins dos tempos. A história que você conhece, a história da humanidade, ela tende a caminhar para um fim. É como aquele monte de areia que você coloca no funil e pouco a pouco ela vai descendo. E aquela quantidade maior vai reduzindo, até por aquela argola do funil passar o último grão de areia. A história caminha para isso. Quando a gente percebe os recursos naturais, quando a gente vê o nosso relacionamento, o relacionamento da humanidade, o relacionamento de um país contra outro país, a questão dos armamentos, das bombas atômicas, a questão até mesmo do alimento que já começa a faltar, água potável, a gente percebe que isso vai caminhando para um fim último. E esse fim, nós queremos acreditar que é Deus, que é o Senhor Jesus, porque se começa em Deus, o homem também deve caminhar ao encontro desse mesmo Deus, voltar para Deus. Agora, ao longo da caminhada, o que acontece? Algumas pessoas preferem desviar do caminho, tomar outro rumo, não por vontade de Deus, vontade própria. Tem muita gente que prefere caminhar para o nada, para o vazio. E nós não precisamos nem esperar nesse fim último. Tem muita gente vazia já agora, vazia de tudo, tem nada, não crê em nada, Deus não existe, Jesus é uma farsa. Não existe vida após a morte, a vida é somente essa. Então já tem muita gente vivenciando nessa realidade, nesse vazio, mas por decisão própria, não por vontade de Deus. O homem que tem fé, o homem que mantém sua fidelidade, esse homem caminha para Deus. O fim desse homem é Deus, não vai ser outro. O fim desse homem é encontrar-se com o Senhor Jesus. Aquele que tem fé, aquele que tem esperança, aquele que crê no nome do Senhor, aquele que crê na palavra de Deus, esse caminha ao encontro do Pai. Saiu do Pai e volta para a casa do Pai. Essa fidelidade presente no Senhor Jesus, esse amor presente no Senhor Jesus, nos mostra esse caminho, essa peregrinação. Cristo sai do Pai, mantém-se fiel e volta para o Pai. Por mais que a pessoa seja feia, que pareça mais com Deus do que com Deus, ela tende a voltar para Deus. Basta que essa fé, essa esperança, essa fidelidade, semelhante àquela que Jesus apresentou enquanto vida, esteja em cada um de nós. E aí Marcos transforma esse anunciado em 3 fases. A primeira fase são os acontecimentos, os fatos extraordinários. E diante desses fatos, ele pede que sejamos atentos, na expectativa, vigilantes, porque cada vez que vai acontecendo, aproxima-se o dia da vinda do Senhor. No segundo momento do Evangelho, ele apresenta esse próprio dia, o dia do retorno do Senhor, da vinda do Senhor Jesus. Então, uma primeira vez ele se encarnou, se fez homem como nós, para a nossa salvação, para remir
todos os nossos pecados. Aí era o Cristo misericordioso, era o Cristo bondoso, era o Cristo que se sentava com os pecadores, que deixava as prostitutas estar próximo a ele. Era o Cristo que disse que não veio para julgar, mas para ser julgado, submeteu-se ao julgamento do homem. É um Cristo bem diferente, eu quero dizer para você, desse que vai vir agora, na segunda vinda, bem diferente. Você às vezes está acostumado com aquele Cristo misericordioso, aquele Cristo amoroso, aquele Cristo bondoso que tudo perdoa, e aí você pode na sua consciência estar esperando esse Cristo, só que não é esse que vem mais, amém? A palavra diz assim, ó, ele vem com toda a majestade, com todo o poder e com toda a glória, ele vem como juiz para julgar as nações. É diferente, lá Salvador, agora como juiz para julgar os nossos atos. Lá veio plantar, agora volta para colher. Aí não é mais tempo de estar pedindo perdão. Perdão, Senhor, eu não queria fazer isso. Não é mais tempo disso, hein? Não é mais tempo de arrependimento. É tempo do Senhor colher os frutos que plantou. O que que você vai apresentar para o Senhor? Ele vem como juiz. O papel do juiz é julgar o réu. É dar um destino, uma pena. Daí, os comparsas do PT foram julgados. Alguns condenados, outros libertos, salvos. É o papel do Senhor Jesus enquanto juiz. Ele vai julgar as nações. Em cima do que pregou, em cima do que anunciou, ele vai julgar as nações. A palavra diz, 2 mulheres estarão lavando roupa, uma será levada, outra será deixada. 2 homens estarão ceifando, um será levado, outro será deixado. 2 pessoas estarão lado a lado numa assembleia. Olha para essa pessoa assustada que está do seu lado. 2 pessoas sentadas na assembleia, uma será levada, outra será deixada. Diga, eu serei levado. Diga aí para ela, eu serei levado. Aí a outra fala, não, sou eu. Fica aquela briga, não é? É verdade. E diante dessas palavras, meu irmão, minha irmã, nós pensamos em Apocalipse 21, 20. Vem, Senhor Jesus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro fiel, não deve temer esse dia, a chegada desse dia. Muito pelo contrário, ele fica pedindo, vem, Senhor Jesus, porque esse mundo aqui basta. A palavra diz que surgirá um novo mundo das ruínas dos velhos mundos. Esse velho mundo, dessas ruínas, surge um novo mundo. Surge também um novo homem, uma nova mulher no Senhor Jesus. Então, não é para ter medo disso. Se você está preparado, se você tem a sua fé, se você tem caminhado com o Senhor, você deve dizer para Ele, vem, Senhor Jesus. Agora, se você está aí, uns parafusamentos na cabeça, mas será que eu realmente estou preparado? Será que eu não serei essa mulher que será esquecida? Será que eu não serei esse homem que será deixado aí na ceifa? Ai, Senhor, demora mais um pouco. Mas se estiver preparado, já pode proclamar aí, Apocalipse 21, 20, vem, Senhor Jesus. Tudo pode acontecer, uma mudança drástica de tempo, como nós estamos vivendo, até dramático, mas nós não podemos perder a esperança. Deus está presente na nossa vida, basta que nós saibamos olhar à luz da fé os sinais dos tempos, as maravilhas que Deus tem operado na vida de cada um de nós. Então, a figueira brotando é sinal dos frutos, o verão está próximo, é o tempo da colheita, da alegria, da fartura, dos alimentos, dos frutos que deram a figueira. Assim também, passando o tempo da tribulação, da dificuldade, mas perseverando na fé, no amor, na esperança, nós iremos colher os frutos. Aquele que fizer a vontade de Deus vai colher os frutos da salvação. Na Bíblia se chama a vida eterna, que já começa aqui e se estende pela eternidade em Deus, porque já está na presença de Deus, já viveu a sua vida na presença de Deus, fazendo a sua vontade. Sobretudo no amor, nos recordando que a Bíblia nos diz que Deus é amor. Então, se nós vivermos o amor, estaremos em Deus e viveremos com Deus, seguindo os mandamentos de Jesus. Jesus disse para nós que o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. E de fato as palavras de Jesus, durante todos esses milênios, foram passando de geração em geração. Nós estamos aqui hoje também aprendendo com Jesus, para no amor, na fidelidade à sua palavra, também ensinar outros a fazer a experiência de Jesus para viver a vida eterna que Ele nos traz pela sua morte e ressurreição. Marcos, quando lembra para nós que o sol vai se escurecer, nós temos de olhar adiante
e lembrar que este sol se escurece, porque apareceu o sol da justiça no meio do mundo, que é Jesus, nosso Salvador. E a figueira de que fala o Evangelho, que vai soltar um broto novo, que vai florir outra vez. Esta figura tão bonita, que vem lembrar para nós a vida nova, trazida pelo Cristo a todos nós. A figueira que vai mostrar o projeto novo para todos nós, inaugurado já por Jesus nosso Senhor. O Evangelho nos faz levantar a cabeça e olhar sim para o futuro, não para querer saber o que lá vai acontecer, porque futuro não depende de nós, depende de Deus. Mas faz a gente olhar com esperança. E eu quero dizer para você, como cristão, levante a sua cabeça, olhe para o futuro e caminhe na esperança, vivendo uma fé viva, presente, uma fé que faz de verdade a gente ser sinal deste Deus que não se cansa de amar a mim, a você, a todos nós. E como que Deus quer cada dia infundir em nossa existência, recriando-nos de novo com o seu amor. Nós sabemos disto. O problema é até quanto nós de fato aceitamos esta recriação do amor de Deus em nós. Por isso, levantar a cabeça e olhar adiante com a força da esperança. E esta palavra de Deus, que faz cada um de nós também nos perguntarmos. Sabemos quem é Deus para nós, mas será que a gente pergunta, quem sou eu para Deus? E aí, com certeza, a gente pode avaliar nossas atitudes em nosso mundo, que exige de fato uma resposta de todos nós cristãos. Deixe acabar este mundo velho, cheio de coisas caducas, que não fomentam a vida e nem deixam a vida acontecer. É diante do Senhor que nós abrimos o coração para viver de verdade o projeto de Jesus, que continua vivo entre nós. Basta a gente olhar de verdade o Evangelho. E a palavra também não faz a gente viver uma fé simplesmente entre quatro paredes da igreja. E neste ano da fé que já estamos vivendo, a igreja vem pedir para cada um de nós. Seja na igreja o coração do mundo, trazendo para dentro dela as esperanças e também as incertezas. Mas seja cada cristão no mundo um sinal do reino, da presença do Senhor, que se senta ao nosso lado para cochichar sua palavra de misericórdia, de bondade e de salvação. Não tenha medo de deixar Deus destruir o mundo e a sua caducidade, para que nasça de verdade um mundo novo, recriado no amor, nos princípios do reino, de que nos fala Jesus no Evangelho que ouvimos. Poderia sugerir a palavra de Deus hoje que falamos sobre o fim do mundo. Mas não é disso que a palavra de Deus fala. A palavra está dizendo que a história chegará ao seu termo, encontrará o fim, não um fim qualquer, mas chegará à sua realização, à sua plenitude. Para onde caminha toda a humanidade e tudo o que foi criado, senão para Deus? É este o nosso fim. Neste mundo nós somos eternos romeiros, caminheiros, passantes. Portanto, a palavra planta em nosso coração não medo, mas esperança. Não é para nos amedrontar. Quando a palavra fala que o caos se instaurará, o sol deixará de brilhar, a lua desaparecerá, o céu e a terra se abalarão, que é pó, ao pó voltará, diz a palavra. Mas o que se eternizará? A vida que Deus plantou dentro de nós, esta nunca se acabará. E é nesse sentido
que a palavra quer nos provocar. Devemos construir um novo céu e uma nova terra. Nós não podemos nos conformar com o caos que aí está. Não é com o caos que virá, é com o caos que já está instaurado. Não é verdade que nos assusta a tamanha violência que estamos vivendo? Então não nos cansa e diminui o ser humano quando ele se mete no consumismo, no hedonismo, na busca do prazer para si, sem olhar para o outro, nesse relativismo que nos reduz. Aí está o caos que tem que ser mudado. E nós somos chamados, tendo como ponto de referência a palavra de Deus. Ela será a luz e é a nossa luz para mudarmos tudo aquilo que é morte em vida. É um desafio o que a palavra coloca para nós na liturgia do dia de hoje, como sempre. E nós caminhamos entre luz e sombra. A sombra é o caos. A luz é o que a palavra revela. É Jesus que virá sobre as nuvens. Ele é o Senhor do mundo e Ele nos garante a eternidade. Foi Ele que venceu a morte por primeiro e abriu-nos as portas do céu. E como realizaremos novos céus e nova terra? Imitando a Deus. Então, não somos nós feitos imagem e semelhança de Deus? Quanto mais próximos dele, quanto mais nos identificarmos com ele, assim nós estaremos construindo novas relações de solidariedade, de fraternidade, e assim estaremos abrindo a nossa porta para a eternidade. Somos chamados a construir um novo céu e uma nova terra, tendo Deus como parceiro nos desafios da nossa vida. Construir o céu aqui e agora, não é para amanhã não. Nós podemos construir a nossa vida eterna, como também podemos construir a nossa morte eterna. Se Deus é amor, por que insistir no ódio? Se Deus é bondade, por que não ser solidário? Se Deus é misericórdia, por que não dar ao outro uma nova chance? Se Deus é beleza, por que não cuidar do mundo, que é o palco da nossa existência e o lugar da nossa realização, da construção da nossa felicidade? Cuidar do mundo, da natureza, de tudo o criado. Se Deus é por excelência a vida, por que apostar na morte? Por que não cuidar da vida? Amá-la desde a sua concepção até o seu natural fim. Apostar sempre na vida, viver bem e fazer a vida acontecer. Eis aí o céu acontecendo aqui e agora. Eis o paraíso que Deus nos desafia a com ele construir um mundo novo. E assim seremos merecedores do céu. A história tem um sentido. E se perdermos o rumo de Deus, perderemos o sentido da história, da nossa história e da nossa vida. Um dia nós faremos a grande passagem, a derradeira. E com Deus estaremos face a face. Eu tenho a impressão, sempre pensei assim, que a pergunta que Deus nos fará será esta: você veio sozinho ou você ajudou a salvar alguém? Dessa resposta depende a nossa vida eterna. Portanto, assumamos esse desafio que a palavra coloca em nosso coração. Vivamos e façamos a vida acontecer. Qual é a sua relação com Jesus? Você o procura? Procure. Você o espera? Viva na esperança. Quem crê espera e nunca se desespera. Você o invoca? Invoque-o. Você o imita? Imite Jesus. Seja um outro Cristo. Jesus no Evangelho começa a nos mostrar. E ele fala, depois da grande tribulação, depois dos grandes momentos de sofrimento, a gente pensa que acabou, mas ele ainda coloca mais uma situação interessante. O céu, o sol vai perder o brilho, a luz, o sol vai se apagar, a lua vai perder seu brilho, as estrelas vão começar a cair. Nós sabemos que isso é uma forma figurada de dizer que haverá um grande momento de dor ainda. Porque se uma estrela cair sobre a terra, nós estamos perdidos, né?
porque as estrelas são muito maiores do que a Terra. Isso é uma forma figurada de dizer que o céu vai se escurecer, vai se apagar. Nós vamos entrar numa grande escuridão, num grande momento de dor, de aflição, de dificuldade. Mas Jesus fala para a gente que a gente não precisa ficar triste, a gente não precisa se angustiar, muito pelo contrário, a gente tem que se alegrar, porque é esses os sinais que vão nos mostrar que o Senhor está voltando. É hora que a gente começa a perceber que o trem está feio, não tem mais jeito, não é hora de ficar triste, de angustiar. Nós que temos fé, é hora de nós gritarmos: vem, Senhor Jesus. É o que nós dizemos em todas as missas: vinde, Senhor Jesus. Quando aclamamos a resposta memorial, anunciando, Senhor, a vossa morte, vinde, Senhor Jesus, volta. Nós estamos pedindo a Ele para abreviar. Agora, quando Ele vai voltar? Ninguém sabe. Olha, o Evangelho hoje nos deixa acreditar. Qualquer pessoa que falar que recebeu uma revelação de Deus falando que o mundo vai acabar, é mentira, porque nem Jesus o sabe. Somente agora, o Pai ia revelar para você ou ia revelar para o Filho amado dele? Você é mais do que Jesus? Então isso é mentira, que alguém fala: Deus me revelou que o mundo vai acabar no dia tal. Não precisa acreditar não. Ninguém sabe. Esse segredo é guardado a 7 chaves. Só Deus o sabe e Ele não o revela. Porque nós precisamos viver bem, não porque o mundo vai acabar, mas nós devemos viver bem porque esta é a vontade de Deus para nós. E se o mundo acabar hoje ou amanhã, a mim não importa, porque eu vivi segundo o coração de Deus. Porque eu não preciso me preparar, porque vai acontecer alguma coisa. Eu tenho que estar preparado, vigiar e orar, diz o Senhor, porque não sabeis o dia e nem a hora. E aí Jesus fala de uma realidade muito interessante para o judeu. O judeu é um povo dedicado à terra. E ele fala: quando vocês veem a figueira ficando com os ramos verdes, dando folhas, vocês falam: o verão vai chegar. E aí eu pergunto para você: você consegue decifrar na sua vida os sinais que estão acontecendo? Sua vida está cheia de sinal. Nas relações, nossa, sabia que ia morrer, mas por que ele falou isso, fez aquilo? Mas a pessoa está fazendo, a gente está tão preocupado com as coisas da gente que a gente não, porque a gente não tem o costume de parar para refletir, para pensar. Por isso que é muito importante a gente ver os sinais da nossa vida. Há pessoas que entram na nossa vida que deveriam ficar na porta da sala para fora, e a gente já quer colocar dentro do quarto, ou seja, a gente quer dar intimidade a essa pessoa. Mas os sinais Deus vai mostrando que não é uma pessoa que a gente pode confiar, não é de fato um amigo. E a gente vai dando lugar a essa pessoa onde não deveria, mas os sinais estão aí. Aí o que acontece? Quando acontece a machucadura, a gente vai olhar para trás e falar assim: é verdade, né? Sempre mostrou isso, mas eu estava cego, iludido. Olha para vocês verem, quando acontece um evento, aconteceu uma coisa forte na sua vida, quase todo mundo fala assim: bem que ele estava falando, eu não prestava. Não era assim? Vou dar um exemplo bobo. Alguém morre. Refletir sobre as coisas. Assim como a natureza dá sinal, nós também precisamos ver os sinais da nossa vida. Sinais que as coisas não estão indo bem, que as coisas não estão boas, no nosso relacionamento, seja ele em qual nível for, matrimonial, paternal, filial, de amizade, não importa. Vamos vendo os sinais. Se nós quisermos estar preparados, que o Filho do Homem vai voltar e não sabemos quando, nós precisamos de fato aprender a ler os sinais de Deus na nossa vida. E é este o grande momento da nossa história. A palavra de Deus no Evangelho nos coloca diante do tema do final dos tempos, com a vinda do Filho do Homem. Claro que o final dos tempos com a vinda do Filho do Homem é para nós um alerta, para mostrar que a vida é cheia de incertezas e que o mais importante é estarmos vigilantes, preparados, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. O Evangelho usa temas muito fortes, são temas apocalípticos, como o texto diz assim: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer, a lua não brilhará mais e as estrelas cairão do céu
e as forças do céu serão abaladas. De fato, são palavras fortíssimas. E a vinda do Filho do Homem mostra que ele vem exatamente diante disso. Agora, se fala do final dos tempos, também o texto diz: quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Gente amiga, quando se fala do fim do mundo, tem muita gente que gosta desse assunto. A especulação é grande. Ou falam porque gostam ou porque estão com medo. Mas há alguém que chega até a especular, ou chega até a profetizar o dia em que o mundo vai acabar, ou até mesmo marcando data e hora. No entanto, o mundo continua rolando até hoje. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então o Evangelho vem nos chamar a atenção sobre o fim dos tempos, não é o fim do mundo. Vem nos fazer até mesmo um forte apelo à vigilância. O fim dos tempos é contado para nós desta forma, como se fosse então a hora da nossa morte. Ninguém sabe, nem um dia. A vida é cheia de surpresas. Qualquer acidente, qualquer catástrofe, qualquer situação de terror como nós estamos vivendo nos dias de hoje, vem mostrar para nós que tenhamos que estar acordados, temos que estar vigilantes, porque ninguém sabe o que é tudo isso. A vida é cheia de surpresas. Então, quando Jesus diz que o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas, é claro que não é para a gente tomar estas palavras ao pé da letra, e também nem tampouco é para amedrontar a nós ou fazê-lo ficarmos estressados, mas é para demonstrar e é para fazer de nós também não o anúncio do fim do mundo, porque tem muitas pessoas que se sentem dono do assunto para especular até a pedagogia do medo em relação ao fim do mundo. Seu único desejo diante dessas palavras fortes, apocalípticas, é levar a todos nós a permanecermos vigilantes, lembrando da condição de que nós estamos nesse mundo como peregrinos, a vida tudo passa, a vida tudo termina. Agora, quanto àquele dia é incerto, ninguém sabe. O texto mesmo diz: quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, não saber é bom, porque não sabendo, de fato estamos acordados e vigilantes. E a vida de cada um de nós como cristãos, seguidores de Jesus, naturalmente devemos estar sempre vigilantes. E esses textos fortes não vêm para nos amedrontar, nem tampouco querendo falar do fim do mundo. O mundo, muitas vezes, já estamos acabando o nosso mundo, estamos acabando o mundo do outro, estamos acabando com a natureza, mas o que Jesus fala no final dos tempos pode ser o destino, o nosso encontro com Deus, o fim da nossa vida, a nossa morte, e nós vamos ter que um dia nos encontrar junto a Deus para prestarmos conta de nossa vida. Por isso que Ele não nos pegue de surpresa, estejamos prontos, estejamos vigilantes. E hoje vamos pegar isso para viver na nossa vida, estar pronto, preparados, e ninguém sabe nem o dia, ninguém sabe nem a hora. A morte é um mistério, incertíssimo é o dia da morte, mas é uma certeza que ela virá um dia. Por isso, não é para amedrontar. Estar vigilante significa dizer, aproveitar a cada momento, a cada instante do dia de hoje, até mesmo para vivermos melhores e mais felizes. E que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.